Senhores, bem-vindos! Esse é o Comunicarreira, nosso podcast semanal sobre carreiras em comunicação. Meu nome é Bruno Garcia, sou professor, coordenador dos cursos de Comunicação Social, Jornalismo e Publicidade aqui da Universidade Castelo Branco, e toda semana a gente traz para vocês um bate-papo onde um profissional de mercado conta aqui um pouquinho da sua trajetória, conta um pouquinho da sua experiência, compartilha com um pouquinho do seu know-how aqui com a gente. Hoje é um dia bacana porque eu tenho a honra de trazer prata da casa, ex-aluno aqui da instituição, o Ramon Mendonça, que hoje é assessor de comunicação do Degase. Tudo bom, Ramon? Prazer receber aqui você nos nossos estúdios para o nosso bate-papo. Eu que agradeço, Bruno. É uma satisfação grande, principalmente voltar aqui para Castelo Branco, que eu tenho ótimas lembranças. Bacana. Vários trabalhos, reviews, estúdios daqui. É uma satisfação enorme, principalmente falando com os futuros colegas de profissão, né? Que assim, não só eu, mas tem outros colegas também que também estão no mercado, que saíram daqui comigo. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui e falar um pouquinho, né, da nossa história, da minha história de carreira até agora. Bacana, não quero revelar a tua idade, mas quando você fez, já tinha habilitação ou fazia comunicação social e no final escolhia jornalismo ou publicidade? Como você já pegou que época? Não, fazia comunicação social. Aquele ciclo comum, na metade, e no final, da metade para o final você escolhia uma habilitação. Isso, e começava exatamente. A cursar as matérias específicas, né? Bacana. E hoje você está como assessor de comunicação, né? Você, quando entrou na faculdade, Ramon, você já tinha ideia do que você queria fazer? Como é que foi esse processo? Então, na verdade, tem caminhos que a vida nos leva, né? Verdade. Eu tinha muita vontade de trilhar, desde que eu entrei na faculdade, tinha vontade de trilhar o caminho do jornalismo esportivo, mas pintou uma oportunidade para eu fazer um estágio na época na assessoria da Polícia Civil, eu estava no 3º período. E eu fiquei até receoso para aceitar, aceitei, mas assim, aquele estágio foi o start da minha carreira. O desafio era muito grande, eu entrei muito cru e aprendi muita coisa lá, né? Enfim, a gente trabalhava, como vários estagiários, a gente trabalhava como profissionais já, e isso me deu um suporte grande para o início da minha carreira. Fiquei 2 anos por lá, né? Na assessoria de imprensa da Polícia Civil, que muitas demandas todos os dias de semana, final de semana, feriado, né? Então eu meio que já acostumei com essa batida, e acabou que depois eu fui para a assessoria da Secretaria de Educação, né? Isso mais ou menos em 2011. E aí você já estava formado? Estava concluindo a formação. Concluindo a formação. Eu entrei como trainee na Secretaria de Educação, fui contratado após me formei em 2012. Então, atuando já nessa área e com a experiência que eu já tinha da Polícia Civil, o meu chefe, Caio Castro, que é um cara incrível, assim, me ensinou muito da carreira, principalmente da área de assessoria. Ele estava precisando de uma pessoa para assumir a coordenação da assessoria do Degase, apesar de muito novo. Eu era uma pessoa que estava trabalhando com ele, tinha confiança em mim e já tinha uma experiência, né, com essa área, com a área policial, enfim, né? Apesar do Degase hoje estar vinculado à Secretaria de Educação, a maioria das demandas, dos pedidos que a imprensa faz, quem faz são os repórteres de polícia. A editoria policial. Exatamente, né? Por conta das demandas que surgem de lá. Sim. Então, ele pediu, eu aceitei, foi difícil, o início foi muito complicado, porque eu entrei, na época quando eu entrei bem numa época de uma crise muito forte. Fora adaptação, eu nunca tinha coordenado uma equipe, eu nunca tinha tratado diretamente com um gestor de um órgão, né? Até agora até aquele momento só tinha trabalhado com o meu chefe da assessoria. Então, você tem que aprender, você aprende muito, você tem que ter muita resiliência, muita calma, muita paciência, porque
é complicado, mas assim, eu acho que quem gosta, quem faz assessoria, depois de um dia turbulento, no final do dia dá aquele êxtase de trabalho cumprido e aquilo te motiva, né? Sempre mais. E a decisão de assumir lá a coordenação do Degase, que você sabia que era como a gente falou aqui, o departamento vai dar merda, que sabe que as demandas são normalmente problemáticas, assim, são problemas, pepinos que você vai resolver no dia a dia. E você é casado? Como é que você chegou pra tua mulher? Olha, fui convidado para assumir a coordenação. Da onde? Do Degase. E o que é isso? Repete, que eu não entendi direito. Então, teve que rolar uma adaptação, né? Porque quando eu entrei no Degase em 2013, eu tava noivado já, tinha acabado de noivar, na verdade. Então, hoje a minha esposa, ela não estava acostumada, porque na Secretaria de Educação eu trabalhava, mas era mais uma área de cobertura, fazia as pautas nas unidades escolares, acompanhava o secretário, então assim, era uma outra rotina, né? Eu atendia a imprensa, mas não da forma que eu faço hoje. Então acabou que a rotina ficou mais intensa ainda, né? Principalmente porque final de semana eu tenho que ficar atento, feriado eu tenho que ficar atento, e ao longo desses mais de 4 anos aí, eu tenho experiência para contar de 25 de dezembro, de 1º de janeiro, de quase todos os feriados. Quase todos, acabou? Não tem mais feriados. Assim, o feriado é quando tá todo mundo trabalhando, tá tudo normal. Exatamente. A gente reza para não ter problema, mas a gente tem que estar preparado e eu tenho que estar, enfim, disponível para o caso de alguma atividade, enfim. Já enfrentei rebelião em 2014, eu tive que ir para a unidade, né, porque a imprensa vai toda para lá. Até na época eu conversei com o meu chefe, falei, não, eu vou para lá. Ele falou, cuidado lá. Eu falei, não, rapaz, fica tranquilo, não vou entrar lá para falar com as crianças, não. Vou ficar lá fora, porque eu sei que o pessoal vai ficar na porta, vai pressionar a direção. É uma situação complicada, porque os parentes dos adolescentes vão para a porta da unidade fazer uma cobrança e junta com a imprensa, os ânimos exaltados. Então, até para não ter informação desencontrada, eu ia lá dentro, via o que estava acontecendo, ia lá fora, tentava falar, passava para a imprensa o que a gente podia, o que estava acontecendo, passava para os responsáveis também, né, à medida do possível, né? Sim. Porque é um pouco complicado. Mas a tua rotina de trabalho não é lá, você fica na Secretaria de Segurança, na Secretaria de Educação, né, que está vinculado ao órgão, à educação. Na verdade o departamento ele tem uma sede na Ilha do Governador. E a sede da Secretaria de Educação fica no Santo Cristo, no centro, né? Então a gente, apesar de estar vinculado, é um departamento que ele tem recursos financeiros próprios, ele tem a sua movimentação de recursos de uma forma não tão atrelada à Secretaria de Educação. Então a gente trabalha lá, né, atendendo essas demandas diárias e, na medida do possível, eu acho que esse também é um papel importante do assessor de comunicação, né? Porque eu fico na sede, mas na medida do possível eu tento sempre estar presente nas unidades, porque a relação próxima com os diretores é muito importante, né? Os diretores da unidade, quando tem alguma situação de emergência, algum problema, e o meu chefe, né, o diretor-geral, ele me pede alguma informação, eu tenho que recorrer ao diretor da unidade, eu tenho que ter confiança no que ele está passando para mim. Sim. Então, como já teve situação de alguém da imprensa me perguntar, eu fazer a comunicação com a direção da unidade e, enfim, ele me passar a informação errada, a informação equivocada, e eu repassar isso, aí depois a própria repórter, olha a situação. Eu sempre prezo, é por isso que eu, na verdade, eu sempre prezo para passar a informação, eu tenho que ter a informação completa na minha mão. Então, e a informação verídica. Eu sempre pergunto para os diretores da unidade, quando tem algum problema, o que está acontecendo, que eles me passem a real situação, para a gente ver o que a gente vai resolver para responder a demanda da imprensa. Então, se ele me passa uma informação que ele mesmo não tem certeza, ou ele não estava presente, já aconteceu de uma repórter me ligar e eu falar, olha, é isso, que eu acabei de falar com ele.
Ela falou, você manda uma nota? Eu falei, mando, vou redigir. 5 minutos depois, ela me ligar novamente, falar, olha, tive na delegacia, no registro tá que foi isso, isso e isso. Aí você imagina a minha situação como porta-voz do departamento, de um órgão do Estado, passar essa informação equivocada por conta de uma atitude que até hoje eu não tenho como entender por que fizeram aquilo, entendeu? Então fui até a pessoa, até o diretor, cobrei novamente, aí ele falou, tal, era isso mesmo. Eu falei, olha só, assim não tem como, tive que reportar isso à direção geral, até porque a gente tem que se preservar, né? Claro. A gente trabalha com informação, a gente tem que ter sempre certeza do que está passando, porque se não tiver, nem passa. Eu prefiro não passar, né? Em assessorias assessorias governamentais, geralmente a especulação já vem até por parte de alguns servidores, por parte de alguns membros de sindicatos, né? Que às vezes levantam esse tipo de informação. Então a gente, quando for passar alguma informação do órgão oficial, a gente tem que passar a informação verídica. Sim. Né? Então esse cuidado é muito importante, não só na assessoria de comunicação, né? No jornalismo de uma forma geral. E como é que foi a tua... Porque você, como acho que boa parte das pessoas que iam estudar jornalismo, pelo menos da nossa geração, iam muito com aquele viés de vou trabalhar em redação. Você, jornalista repórter, né? Vou escrever, eu vou produzir para rádio, produzir para TV e por aí vai. E, pelo menos assim, na minha formação, na nossa, Maurício aqui de ouvinte não nos deixa mentir, a gente não via quase nada de assessoria. Assessoria era um campo encantado, quase mágico, que a gente foi descobrir depois no mercado. Né? Falava-se pouquíssimo de assessorias, que a gente lá na UF tivemos uma disciplina só de assessoria de imprensa e daquele jeito, uma optativa, com a carga horária pequena, e as grades de maneira geral, numa geração como a nossa e anterior à nossa, davam muita ênfase a formar o profissional para a redação, né? Seja ela qual mídia fosse, e não para o camarada que ia trabalhar com assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação. Para você, como é que foi essa... E você também tinha essa expectativa, né, que você falou do jornalismo esportivo, descobrir a assessoria e toda aquela complexidade, o dinamismo da assessoria, que às vezes é mais frenesia até do que uma própria redação. Exatamente. Na verdade, eu acho que, como eu me formei em 2012, eu acho que o mercado estava começando a mudar no sentido de abrir novas áreas de atuação, né? E a assessoria ganhou muito corpo, até infelizmente com o enfraquecimento das redações, né? Muita gente migrou, né? Muita gente migrou, muitos profissionais bons. Até na polícia eu trabalhei com o Renato Garcia, que é um cara sensacional, que ganhou o prêmio ESSO, na época do JB. Assim, Edileide Macedo também foi chefe de reportagem da Band, eles trabalharam comigo na assessoria. Quer dizer, foram pro outro lado, né? Pro outro lado da força, como a gente costuma brincar. E eu acho que o mercado já estava começando a dar sinais nesse sentido de mudança, né? Que hoje já se consolidou. No caso, a minha experiência é assessoria governamental, mas tem também as assessorias privadas, que também ganharam... se não me engano, hoje é uma das grandes fatias do mercado para quem está trabalhando em comunicação, são as assessorias privadas, né? Eu não tenho esse número, mas eu imagino que sim, até pelos meus amigos. Exatamente. De faculdade, da época da faculdade, acho que boa parte tem assessoria. E a gente, por exemplo, na minha época, quando eu me formei, a gente estava numa transição muito grande, que eu tive, por exemplo, parte de editoração eletrônica, tal, com InDesign, mas o mercado acho que ainda não estava tão voltado para isso como já está hoje. Então, o mercado muito volátil acaba gerando essa abertura de mercado, principalmente no momento de crise que também a gente se encontra, né? Então, eu acho que eu peguei bem esse meio, eu acho que um pouco antes ainda estava, o foco em redação ainda era muito grande, e naquele período o foco em assessoria começou a ganhar espaço, eu acho até que nas universidades também, né? Com certeza hoje as universidades dão uma outra atenção ao tema.
né? Não só aqui, mas antes até de eu ser coordenador, já via essa atenção, que o mercado cresceu muito. E você passou a tua carreira até agora toda na área governamental e em áreas, de certa forma, que não geram problemas, são costumeiras num noticiário mais problemático, vamos colocar assim. Então você passou Polícia Civil, depois Educação, que a gente até estava brincando, não necessariamente tem menos problema na educação, né? E agora Degase. Então você tá aí, teu dia a dia, o teu café da manhã é com uma crise no colo, possivelmente, para resolver. E como é que é isso? Como é que é o dia a dia gerenciando esse fluxo de informação? Como é que é um dia teu normal? Você tem que olhar todos os telejornais, todos os principais jornais, saber o que está sendo dito. Como é que é a tua rotina, Ramon? Na verdade, a gente... eu acordo cedo para ver o telejornal. A gente tem, no governo, a gente tem um site de uma clipadora, né? Uhum. Um site de clipe que a gente já tem as informações principais que vão sair nos jornais, que hoje também, enfim, já acordam defasados, né? É porque verdade. 9 horas da manhã já tem notícia nova na internet que já não tem no jornal. Sim. Mas assim, a gente acompanha todo o noticiário envolvendo o governo, sempre atento e sempre em contato com a minha equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe de 2 jornalistas que trabalham comigo, mais uma estagiária, pedindo também para eles ficarem atentos, vendo a situação quando eu não estou lá, quando eu estou a caminho, quando eu estou em uma outra atividade, ou quando eles estão em outra atividade. É por isso que a nossa atividade lá, a informação ela corre muito rápida, né? Então, nesse momento de crise, quanto mais rápido você tem informação, mais poder você tem de resolver a situação. Sim. Então, é por isso que eu digo que é importante você aumentar a sua credibilidade, no sentido de sempre estar respondendo os colegas com o máximo de responsabilidade possível, com o máximo de informação possível que você pode fornecer. Uhum. Né? A partir do momento que você gera confiança, você gera credibilidade, você vira uma fonte de notícia maior e mais fiel daquele repórter, né? Você ganha confiança dos amigos que estão na imprensa. Exatamente, ganha confiança e principalmente a confiança do teu público interno. A gente que trabalha, repito, a gente que trabalha com uma crise constante, a gente tem que ter uma confiança forte com o nosso público interno, que são os funcionários que vão passar as informações pra gente, né? Pra gente sempre conseguir, quando tiver algum problema, passar o telefone na mão na hora, ligar para ele, porque ele sabe que eu vou ser cobrado e eu tenho que cobrar dele essa informação, ele tem que me passar, né, da melhor forma possível, se ele não estiver na unidade, o que ele tiver de informação, ou me dar o telefone de alguém que esteja lá. Então, eu acho que isso é bem importante. E atento o tempo inteiro, final de semana, até a noite. No governo... Imagina o WhatsApp desse camarada. No governo a gente também recebe... reclamando do meu WhatsApp. No governo a gente também recebe no final do dia, todos os dias. A empresa faz como se fosse um compilado, um relatório com um compilado de repercussão nas mídias sociais, o que saiu mais sobre o governo naquele dia, o que teve mais repercussão, positiva, negativa. Positiva quase nada, né, ultimamente, mas o que teve, quantos engajamentos aquilo gerou. No dia seguinte eles dão um feedback do engajamento do dia anterior, se continuou, se parou, ou se estagnou. Então... Legal. Esse trabalho é interno ou alguma agência pega? É uma agência que pega e manda isso para todos os assessores do governo. Ramon, e qual foi a maior crise, o maior pepino, um case assim, para você na tua carreira, que para você foi um divisor de águas? Tem algum assim que tenha, assim, quando você chegou no final daquilo ali, você falou, nossa, eu sobrevivi a isso, então acho que eu tô fiz a escolha correta profissional? Cara, assim, a gente for parar pra pensar, tem muita história, né? Mas eu acho que da minha trajetória, a mais marcante, enfim, até eu não esperava participar, foi de uma rebelião, né? Que teve uma unidade aqui em Bangu. E eu fui pra lá, eu fui pra Porta ajudar
ajudar os colegas da imprensa que estavam fazendo a cobertura, né? Tentando entrar na unidade, que a situação ela foi controlada rapidamente, mas é uma situação de estresse, é um nível de tensão muito alto o momento inteiro, né? Então, os portões fechados, a imprensa não sabe o que está acontecendo lá dentro, enfim, os familiares dos adolescentes não sabem o que está acontecendo lá dentro. Então, foi um dia difícil, assim, porque tinha muita imprensa lá fora. Eu ia lá dentro, pegava informação, tentava trazer até para tranquilizar os familiares, que não teve nenhum ferido, não teve nenhuma questão desse tipo. Todos estavam bem, só estavam fazendo o procedimento final, né, de contagem, enfim, a situação da segurança estava resolvendo as questões. A gente ia lá fora com o diretor da unidade para ele conversar com as mães. Coloquei ele para, enfim, dar entrevistas, mais de uma, porque às vezes ele estava dando entrevista com um colega, chegava outro atrasado, tinha acabado de chegar, enfim. E é uma situação que ela tem muito switch, né? Então, no outro dia, como é que tá, como é que foi. Basicamente uma semana repleta de trabalho que a gente tem pela frente quando acontece uma situação de crise dessa, entendeu? Imagino. Ramon, pra gente terminar, você ex-aluno aqui da Castelo Branco, então muito bacana, você está trazendo o teu testemunho, né, para compartilhar com os estudantes da casa. Que dica você dá para o jovem que está hoje estudando comunicação no curso de jornalismo, no curso de publicidade, enfim, que dica você dá para essa galera que está aí vislumbrando agora uma carreira pela frente? Eu acho que o mais importante na comunicação é que se você tiver uma oportunidade, cara, agarra, não importa em que período você esteja. Mas não é no que eu quero fazer, vai e faz. Eu queria fazer eu queria fazer estágio em jornal de área de política. Mas se você tem uma oportunidade de fazer um estágio de assessoria, vá. É importante você manter os contatos, é importante você manter os seus relacionamentos de trabalho, relacionamentos com os colegas da faculdade, que vão ser seus colegas de trabalho um pouco mais à frente. Então, não deixe de aproveitar as oportunidades. Não deixe de aproveitar, porque isso vai fazer diferença, sem dúvida nenhuma, no futuro do profissional. Bacana. O jornalismo esportivo já era ficar só como hobby, ou você ainda tem planos, projetos mais pra frente? Cara, não sei. Quem sabe. É muito hobby, né? Fica mais como hobby. Mas acaba que a gente não tem nem tempo pra poder escrever nada, né? Imagina. Enfim, mas... e agora com o bebê chegando também, Eita, papai, nossa senhora. Aí é um pouco complicado, mas eu acho que as oportunidades a gente não pode deixar passar. Verdade. Principalmente para o pessoal que está começando agora, isso é muito importante. Legal. Ramon, obrigado pela sua participação aqui no nosso Comunicarreira dessa semana. Obrigado a você também que está nos assistindo. Você sabe, toda semana tem uma entrevista nova no ar. E nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.